Olá pessoal, essa será a nossa penúltima aula sobre nossos desenhos de forma. Tem muita dica boa nesse vídeo. Assiste aí. Bom, o primeiro assunto que eu vou tratar com vocês é sobre essa paleta Wizards. Ela é meio que uma biblioteca, vamos assim dizer, onde eu organizei os meus padrões de textos, de cotas, achuras, indicações, ok? E qual que é a vantagem do Wizards? Ou melhor, como é que eu uso esses padrões? Vou te explicando conforme nós usarmos, ok? Na verdade, você vai tirar suas próprias conclusões. Vamos começar pelas achuras, tá? Eu quero achurar as minhas seções. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem três tipos de achuras no Allplan. O fio, né? Olha só, quando eu passo o mouse por cima aqui no Wizards, aparece essa janelinha com algumas informações desse elemento, inclusive o nome do elemento da primeira linha, que é o fio, ok? Bom, fio é a achura sólida, tá? Na linha de baixo, todos esses elementos são hatchings. Então, é uma achura formada por linhas paralelas ou ortogonais. E a última linha aqui de elementos são todos patterns, né? Que são achuras onde eu desenho um padrão que vai ser repetido, ok? Então, existem três tipos de achuras diferentes no Allplan: fio, hatching e pattern. Vamos achurar então, e começando por um método que eu acho mais inteligente. Eu quero achurar essa viga em todos os cortes que ela aparece. Então existe uma ferramenta chamada Change Architectural Properties. Você pode acessar ela aqui em Change, na barra de ferramentas, na Action Bar, né? Ou também eu deixei ela na tecla de atalho P, ok? Essa ferramenta serve para você trocar a pena, a cor, inserir uma achura, um fio, um pattern, tá? Inserir um material, tem bastante informações que você pode inserir em um elemento com ela. A ideia é colocar a achura dentro do elemento 3D, para que sempre que ele seja cortado, a achura apareça, tá? Então eu quero colocar um fio, esse cinza mais claro aqui. Eu posso escolher a cor aqui por essas opções, ou sempre que você encontrar o conta-gotas, você pode usar ele para puxar as informações de um elemento. Cuidado que quando você usa ele nessa situação especificamente, ele puxa algumas coisas aqui que nós não queremos levar para o nosso elemento 3D. Tá? Então eu vou desligar aqui e aqui. Agora eu clico no elemento 3D e clico em Apply. E olha só, quando a longarina é cortada, a achura já aparece. A maneira não tão inteligente, né, é você fazer como você fazia no CAD, inserir manualmente, tá? Então, dando um duplo clique com o botão direito em cima de qualquer coisa aqui no Wizards, eu vou abrir a ferramenta que gerou aquele elemento com as configurações do que eu cliquei em cima. Então, essa regra não é apenas para o Wizards, tá? Se você clicar em qualquer elemento no Allplan, com um duplo clique no botão direito, você abre a ferramenta que gerou aquele elemento com os formatos daquele elemento. Então, dei um duplo clique com o botão direito nessa achura, abri a ferramenta Hatching e eu posso clicar nos pontos aqui em cima do meu desenho 2D, né? Ou se você ligar essa opção aqui, detecção de área, é só você clicar dentro de uma área fechada e ele vai identificar o polígono fechado, ok? Essa achura de inclinação, o Allplan ele não faz automaticamente, tá? Então, eu nem costumo colocar ela, não vejo muita necessidade. Mas se um dia você precisar, está aí como fazer. Vamos para as indicações dos cortes, né? Os textos que vêm ali em cima. Antes de tudo, já ia me esquecendo, troca a Drawing File vermelha para 1:50 ou o arquivo número 11, tá? O Allplan ele tem os textos que ele pode colocar automaticamente ali em cima das vistas dos cortes. Mas você perde um pouco da sua customização, não dá para colocar um sublinhado, não dá para colocar os textos em duas cores. Então, eu prefiro colocar manualmente. Eu até tinha feito alguns blocos aqui com uns símbolos de cortes customizados meus, que vem inclusive já com um texto onde eu altero as informações por meio de uma janela, mas os símbolos eles ficam meio que soltos, né? O que eu quero dizer com isso? Quando eu movo a posição do corte, o símbolo não vai junto. Então, eu acabei chegando na conclusão que a melhor maneira é você colocar o texto manualmente aqui em cima mesmo, é super rápido e prático.
para trazer, meio que para copiar um elemento aqui do Wizards para a tela, dá um clique com o botão esquerdo no elemento, depois um clique com o botão esquerdo nesse quadrado vermelho e, por fim, um último clique agora na tela onde você quer jogar ele. Repara que esse texto está alinhado à esquerda e quer dizer que o ponto de ancoragem dele também está em algum local à esquerda. Tá? Existem 9 posições de ancoragem do texto e a ancoragem está diretamente ligada ao alinhamento, ok? Se eu der um duplo clique com o botão esquerdo para abrir as propriedades do texto, aqui estão as 9 opções de ancoragem. Tá? Ele está nesse momento embaixo à esquerda. Ó, se eu mudo para o meio, por exemplo, o alinhamento também muda. Então, vou deixar aqui pelo canto inferior esquerdo e vou aproveitar que essa janela já está aberta e editar esse texto para longarina vezes 1 e planta. Então, a outra importância da ancoragem do texto é que quando eu dou um move, eu consigo pegar esse ponto de ancoragem. Tá? Então, apertei o M para abrir o move e eu vou procurar aqui o canto inferior esquerdo, tá? Onde o mouse dá uma leve travada. Cliquei nesse ponto, agora paro o mouse aqui na nossa planta, nesse canto, e vou dar um valor de 200 em ΔY. Show! Agora eu vou copiar esse texto para o corte de baixo. Então apertei o C no teclado, selecionei o texto, selecionei o ponto base e eu vou copiar para esse ponto aqui. Dessa maneira eu garanto os 200 centímetros de distância. Tá? Na escala 1:50, esses 200 centímetros viram 4 centímetros no layout. Depois eu vou falar um pouco mais sobre as minhas técnicas de desenho. Bom, esse texto aqui eu vou editar para vista AA, ok? E depois disso nós vamos colocar os textos na folha de 1:25. Então, novamente, pode mudar o arquivo de desenho, a drawing file, para o arquivo número 12. E aí uma coisinha que pega muita gente. Se eu abrir o copy agora, para copiar esse elemento, o texto, que está no arquivo número 11, ele não vai ir para o arquivo número 12, mesmo o arquivo número 12 estando em vermelho. Tá? Passa o mouse por cima, tá? Que aí você consegue ver nessa janelinha a última informação, DF número 11, 1:50. Quer dizer que esse elemento ele está na drawing file número 11. Agora, por que isso ocorreu? Né? As folhas que estão em amarelo, elas são de edições, você consegue editar o que tem dentro delas, você consegue mover, por exemplo. Né? E se eu mover o elemento, não quer dizer que eu vou estar trocando de folha. E a folha que está em vermelho nesse exato momento é a folha de criação. O copy ele é considerado pelo Allplan uma ferramenta de edição. É como se fosse o move. Tá? E tem mais uma coisa, você não criou um elemento quando você usou o copy, né? Você copiou um elemento. Então, essa é uma boa lógica para você sempre lembrar disso. Quando você usa o copy, independentemente da folha que está em vermelho, o elemento copiado vai se manter no mesmo arquivo de origem. Ficou claro? Então, como é que nós resolvemos essa situação? É bem simples, né? Você, inclusive, já deve conseguir imaginar algumas soluções. Você pode trazer um novo texto aqui do Wizards ou o Ctrl+C e depois Ctrl+V também funciona. Tá? E nesse caso ele traz o elemento para o arquivo que está em vermelho. Pode tentar aí. Seleciona o elemento, Ctrl+C para copiar, depois Ctrl+V para colar. Vou dar aqui 100 centímetros de distância e depois eu vou abrir o copy, né? Apertei o C no teclado, selecionei o texto, seleciono o ponto base e eu vou colocar 5 cópias lá embaixo, lembra? Enter. Eu lembro que a distância que nós demos aqui de um desenho para o outro foi de 220 centímetros, tá? Mas você também pode entrar com essa distância clicando aqui no desenho. Então, o ponto inicial foi ali na beirinha esquerda, o ponto final vai ser aqui na beirinha esquerda desse próximo desenho, e aí ele vai usar a distância entre esses 2 cliques. Pessoal, falta colocar os textos ali nos cortes embaixo. Eu esqueci de digitar a escala aqui no texto para 1:25, tá? Tá 1:50 ainda, né? Porque nós copiamos o texto. Depois, falta trocar de drawing file para drawing file número 13.
e colocar o texto no desenho isométrico. Também tem que editar os textos aqui na seção BB, CC, DD. Isso fica como tarefa para vocês para a próxima aula, tá? Faça isso antes de ir para a próxima. Qualquer dúvida é só olhar na nossa cola ou me mandar. Forte abraço, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Até mais!